Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre Lucas capítulo 8. A gente vai seguir, né, aqui na nossa leitura que nós estamos fazendo. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Sara, eu faço parte da tropa de elite de Jesus, do braço ministerial e de ensino. Nós temos um grupo no WhatsApp de leitura e meditação da Bíblia, ele se chama Techuvá. E nesse grupo a gente persevera, né, na leitura, a gente incentiva a leitura, comenta sobre o que nós estamos lendo, sobre o que o Espírito Santo tem falado, e tem sido muito bom para mim e, né, acredito que para todos que estão participando desse grupo. Se você quiser participar, manda um direct, manda uma mensagem, que eu incluo você também, tá bom? Então, antes de começar aqui a falar sobre esse próximo capítulo, eu quero orar com vocês, tá bom? Vem orar comigo aí. Pai de amor e de cuidado, obrigada, Pai, pela tua presença nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu falar. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por estar nos ensinando tanto, Senhor, através dessa perseverança, Senhor, da leitura e da meditação da Bíblia. Nos ensine, Senhor, a ler, a meditar e a viver aquilo que nós temos lido, Senhor. Nos ajuda, Papai, nesse caminhar. Eu te peço, Senhor, faça do nosso coração, Senhor, um solo fértil, Senhor, para que toda palavra que a gente está lendo e está buscando e está conhecendo, para que ela realmente entre em nossos corações e que seja um solo fértil para Ti, Senhor. Eu oro e já te agradeço por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, seja em qual plataforma for, e te peço, Senhor, guarda a vida de cada uma delas e traz revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, meus amores, vamos lá. Esse capítulo é um capítulo que tem muitas informações, né? O Senhor Jesus, ele fala que tem parábolas já nesse capítulo. Ele cura, ressuscita, né? A filha de Jairo. Ele expulsa demônios, ele passa aí por uma tempestade com os discípulos. Então é um capítulo bem dinâmico, com muitos ensinamentos. Eu vou passar aqui só algumas coisas, né, claro, mas eu, né, espero aí que vocês tenham um encontro com o Espírito Santo através da leitura desse capítulo aí extraordinário. Amém? Então vamos lá, né? Então, aqui na minha Bíblia começa o capítulo 8 com as mulheres que seguiam Jesus. Eu já quero ler com vocês o verso 3, a segunda parte dele, 3b, que fala assim. Falando das mulheres ali que contribuíam no sustento, né, no sustento de Jesus e de seus discípulos. Ele fala assim, ó, que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Então, Jesus, ele não precisa dos nossos recursos, ele não precisa do nosso dinheiro, né? Ele é o dono, né, de todo o ouro e de toda a prata. Mas ele permite que a gente, que nós entreguemos, né? A gente entregue os nossos recursos para o ministério, entregue os nossos recursos, né, para a obra do Senhor, para Ele, para ver onde está o nosso coração, né? Então, onde está a minha confiança, onde está a minha entrega, onde está a minha renúncia. Então, eu acredito que o Senhor, Ele permite sim, né, que seja entregue para isso. Então, né, com este versículo, o Senhor, Ele falou muito, onde que está o teu coração, né? Então, eu pergunto para ti hoje, onde está o teu coração, né? O teu coração, ele está voltado para esse recurso financeiro ou ele está voltado para o Senhor? Então, a gente precisa, às vezes, aí fazer alguns ajustes nas nossas vidas, né? Então, vamos para frente, tá bom? Para frente está a parábola do semeador. É uma parábola, ela é bem conhecida, muitas pessoas já falaram sobre ela. E eu quero ler com vocês ali o versículo 8, que fala assim, ó. Quem é capaz, na segunda parte do versículo, no finalzinho ali já. Quem é capaz de ouvir, ouça, ou ouça com atenção. Então, olha só, tem pessoas que não conseguem,
né? Que elas não são capazes de ouvir sobre Jesus, não são capazes de ouvir Jesus, né? Não são capazes de ouvir sobre o reino. Então, quem é capaz de ouvir, se você está ouvindo, se você está conseguindo ouvir sobre Jesus, então ouça com atenção aquilo que ele tem para te falar, né? Porque muitos não conseguem ouvir. No versículo 10 ele fala assim, ó, Jesus falando, né? A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de que, quando olharem, não vejam, e quando escutarem, não entendam. Então, olha só, muitos olham, né, o que você vive, mas não entendem, não conseguem ver o motivo disso, né? Até escuta o que você tem falado, mas não consegue te entender. E tudo bem por isso, porque alguns não conseguem realmente. Mas a nós que estamos ouvindo, que estamos buscando, que estamos perseverando, né, aceitando esse ensino, a nós né, como ele fala aqui, é permitido entender o segredo do reino de Deus. E louvado seja o Senhor por isso, né? Glória a Deus. Então vamos para frente. No 15, né, depois ali mais para frente ele vai falar sobre o significado, né, de cada parte, de cada semente, né, onde foi jogada, foi plantada. E ali no 15 ele fala assim, ó, e as que caíram em solo fértil representam os que com um coração bom e receptivo ouvem a mensagem e aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Então olha só, né? Senhor, por favor, faz do meu coração um solo fértil e receptivo, Senhor. Por favor, papai, para que eu ouça a sua palavra, Senhor, para que eu aceite com paciência, Senhor, eu possa produzir uma colheita grande. Em nome de Jesus, Senhor. Faça comigo essa oração. Ore para que o seu coração também seja assim, dessa forma. Seja um solo fértil, seja um solo receptivo, que você receba a palavra, receba com entusiasmo, receba realmente com amor, mas que você tenha raízes, né? Porque essa palavra, ela cria raízes em você, para que isso permaneça, que dê muitos frutos. Amém? Em nome de Jesus, né? Então, vamos lá. Então, para frente ali vai falar sobre a parábola da lâmpada. Eu quero ler com vocês o 16. Fala assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Então, que a sua luz, que a minha luz, né, ela possa ser vista por todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. O 17. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz, e será conhecido por todos. Então, não espere, né, que quando você revelar aí o oculto das pessoas, quando você revelar a escuridão que há nas pessoas, que elas te amem, né, que elas te tratem bem, que elas, né, glorifiquem o nome do Senhor, porque muitas vezes isso não vai acontecer, porque você é onde você está, né, quando você carrega essa luz, quando você permite, né, que essa luz ela se manifeste na sua vida, vai revelar, né, o oculto da sua vida, mas também vai revelar o oculto da outra pessoa. Então, né, ore pelas pessoas, não aponte seu dedo, mas ore, né, ore para que isso não seja um paralisante para o que você tem feito, que você precisa fazer também, né? Então, vamos lá. Então, né, Jesus e seus discípulos, eles foram atravessar o mar, né, enfrentar uma tempestade, e Jesus repreende essa tempestade também, né, já é bem conhecido nosso, e tudo se acalma. No verso 25, fala assim, ó, cadê o 25? Tá aqui. Segunda parte do verso, ele fala assim: admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é este homem, quando ele ordena até os ventos e o mar lhe obedecem? E o 28 fala assim, ó. Daí no 28 já Jesus entrou na cidade e aquele homem que estava endemoniado foi até ele, né? Ele foi, como que é a palavra? Ele foi
ele foi até o Senhor, ele foi atraído até o Senhor. E ele fala assim, ó, por que vem me importunar, Jesus, Filho do Altíssimo? Suplico que não me atormente. Então, olha só, os discípulos que estavam com o Senhor todo o tempo ainda perguntaram e ficavam admirados e temerosos, quem que é esse? Que até a tempestade, os ventos e o mar se acalmam quando ele repreende. E ali, quando eles chegaram na cidade, o inimigo identificou na hora quem que era Jesus. Então, olha só a diferença. Que nós sejamos rápidos em identificar também quando for a voz do Senhor, né? E aqui também a gente consegue perceber, o inimigo ele sabe quem é o Senhor, ele reconhece quem é o Senhor, então até o inimigo reconhece quem é o Senhor. Então às vezes a gente não reconhece, mas o inimigo já sabe, né? Então que a gente mude esse status aí para que a gente não fique mais temeroso, nem com medo, nem com dúvida de quando é o Senhor ou que, se é o Senhor, mas que a gente tenha essa intimidade para reconhecer Ele rapidamente. Amém? Então vamos lá, para frente. No verso 37 ele vai falar assim, ó. Todo o povo... antes disso, antes de falar no 37, o Senhor Jesus ele expulsou os demônios. E esses demônios eles caíram ali eles foram, né, para os porcos. Os porcos caíram no penhasco, né, caíram no mar. Então por que aconteceu isso, né? Porque assim como aquele homem que estava possuído ali pelos demônios, ele foi atraído ao Senhor, assim como o Senhor ele carrega, né? O Senhor é a própria luz e ele expõe aquilo que está incorreto, aquilo que está errado. Ele também expôs sobre esse comércio ilegal que estava existindo naquele lugar, porque não era permitido criar porcos naquele lugar, então foi exposto aquilo. Então, né, novamente falando, quando nós carregamos a luz, nesse caso aqui, Jesus é a própria luz, ele expôs aquilo e ele mandou embora tanto os demônios que estavam naquele lugar, como também aquele comércio ilegal, né? Então, vamos lá, agora sim o 37. Então todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então, ele voltou ao barco e partiu. Então, que fique de ensinamento para nós, né? Que Jesus ele não ficou insistindo para que eles aceitassem, não ficou falando, não. Ele entrou no barco e partiu. Não querem a minha presença? Amém. Eu vou entrar no meu barco e vou partir, né? Que a gente olhe com esses olhos, né, para as coisas do Senhor. Às vezes a gente fica ali, né, insistindo em algo, mas não é, né, para você entrar no seu barco e ir para outro lugar onde ali, na cidade onde eles foram, eles estavam esperando por Jesus, eles estavam, né, querendo Jesus. Então tem tantas pessoas, né, tem pessoas que não querem o Senhor, mas do outro lado, pessoas que estão sedentas por Ele. Então aprenda a enxergar essas pessoas, aprenda a ver essas pessoas, né? Aprenda a ver com os olhos do Senhor. A gente sempre ora, né? Pede nas nossas orações para que o Senhor ele nos dê os seus olhos, né? Os seus ouvidos, nos dê o coração dele, para que a gente consiga enxergar com essa clareza. Amém? Vamos lá. Então no 39 ele fala assim. Então aquele gadareno, né? Que foi liberto, suplicou para que Jesus levasse para que ele pudesse seguir Jesus ali, né? Mas Jesus falou assim, ó, volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Então o homem estava tão feliz, tão grato ao Senhor, que ele foi anunciando para todos que estavam ao redor. E a gente precisa ser assim também, a gente precisa anunciar Jesus aonde nós estivermos. Né? A gente precisa ser tão grato, tão feliz por Jesus ter nos alcançado, que a gente anuncie as boas novas aonde nós estivermos. Amém? Então vamos lá. Então depois aqui no andamento, né, do capítulo, Jesus ele vai curar a filha de Jairo, né, que tinha morrido e ela ressuscitou, né? Curar não, ele ressuscitou ela. E depois também cura, né? No decorrer ele cura aquela mulher com fluxo de sangue. Então, este capítulo é um capítulo muito bom, maravilhoso, cheio de ensinamentos poderosos que a gente, né, quando a gente lê e se aprofunda um pouco mais nesse capítulo, a gente pode ver quantos ensinamentos tem, quantos ensinamentos importantes tem para que
na nossa caminhada cristã a gente viva, né? A gente tenha fé, assim como os pais da filha como o Jairo, né, teve. Tenha fé, assim como a mulher do fluxo de sangue, que mesmo ela não podendo fazer o que ela fez, né, se metendo no meio da multidão, ela perseverou, ela sabia que ali ela ia encontrar a cura dela e ela não parou enquanto ela não fosse curada, né? Então que a gente tenha essa perseverança, que tenha essa certeza, que tenha essa fé que realmente fez ela, né, ser curada. Amém? Então, meus amores, estes foram os meus comentários. Eu espero que tenha sido claro, que vocês consigam entender. E leiam, né? Leiam esse capítulo, leiam mais de uma vez, né? Eu até sugiro para vocês, sempre que vocês começarem, por exemplo, semana que vem a gente vai ler o 9, né? Leiam antes do 9, leiam novamente o 8, para entender o que estava acontecendo ali, aquele contexto, e então sigam para o 9. Vai ajudar vocês nesse estudo, ajudar vocês nessa leitura e para deixar cada vez aí mais claro, né, o que a gente tem lido e aprendido. Amém? Então é isso, um beijo e até o próximo capítulo. Tchau!